Muito bem, vamos então começar aqui o nosso trabalho de hoje. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 14, tratando dos médiuns, no item 162, tratando dos médiuns de efeitos físicos. Né? Nós começamos, nos nossos últimos encontros, a abordar esse tema, e começamos a falar dos médiuns facultativos, que são aqueles médiuns que intencionalmente provocam os fenômenos, depois de naturalmente terem controle sobre essa faculdade. E temos dos médiuns involuntários, né? Aqueles médiuns que são chamados de involuntários ou médiuns naturais, que eles muitas vezes não têm conhecimento dessa faculdade. Quando tem conhecimento, não tem controle, simplesmente observam os acontecimentos à sua volta e sofrendo muitas vezes todos os transtornos dessas manifestações, já que normalmente não, né? Já que de modo geral a mediunidade ela não é uma faculdade de pessoas que têm conhecimento sobre essa habilidade ou essa sensibilidade, e muitas vezes também não pertencem a famílias de pessoas que, por exemplo, participam, né, dos estudos espíritas. Então, dependendo da religião que elas têm, dependendo do local onde elas moram, dependendo da forma como esses fenômenos acontecem, isso acaba se tornando para elas um fenômeno de uma situação, né, de grande desequilíbrio, né, de grande sofrimento para elas. Mas o que interessa para nós aqui dessa parte dos involuntários em especial, é nós tratarmos das causas, né, que Kardec aborda. Ele lembra que essa faculdade, por si só, por si mesma, não é indício de um estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Né? Só recapitulando esse trechinho, muitas pessoas acreditam que os fenômenos acontecem em virtude de um desequilíbrio psicológico, de um desequilíbrio orgânico. E Kardec lembra que tem pessoas que são absolutamente saudáveis, que nem por isso deixam de provocá-los. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa. E aí lembrando então que a doença não é causada pela mediunidade, né? Mas a mediunidade muitas vezes pode sofrer ali algum tipo de interferência, seja na sua continuidade, ou seja ali no estímulo para começar, em virtude de um estado patológico. Então pode ser exatamente o contrário. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. E aqui lembrando, né, que muitas pessoas que apresentam esses fenômenos são apontadas ou são acusadas de estarem passando por algum tipo de patologia, algum tipo de doença, e aí então procuram, né, todos os meios para resolver esse problema, não apenas da questão da doença, mas dos próprios fenômenos. E nesse caso, as pessoas que são naturais mesmo, que não tem ali nenhum tipo de estímulo que cause aquele tipo de mediunidade, aquele tipo de fenômeno, e ela por si só os provoca, né? Então nesse caso, não importa a medicação que ela tome, não importa o tratamento que ela faça, que a mediunidade vai continuar ali se apresentando. Em alguns casos ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas não é jamais a sua causa eficiente. Então, como eu falei para vocês, algumas pessoas, né, manifestam algumas habilidades mediúnicas em virtude de uma fraqueza orgânica. A gente já conversamos sobre isso, pessoas que passando por um estado de grave, né, um estado de doença bastante grave, e isso acaba debilitando o seu organismo, ela pode, de alguma forma, desenvolver essa habilidade e começar a ter visões, por exemplo, observar a presença de espíritos no ambiente e tudo mais. Então, mas depois, isso não é uma causa eficiente, porque depois ela retomando a sua saúde, esses fenômenos acabam cessando. Bom dia, pessoal que chegou. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando
o enfraquecimento orgânico. Então aqui quando ele fala sobre a pessoa tornar-se médium facultativo, a gente pode dizer assim que é mais ou menos o que acontece, ou mais ou menos não, né? É o que acontece quando algumas pessoas jovens ou pessoas já que se tornaram adultas, ou mesmo crianças, começam a apresentar os sinais de mediunidade ostensiva, e aí então elas começam a sofrer os transtornos disso. A criança começa a acordar no meio da noite tendo visões. Há também essas movimentações que já são casos mais raros, né? Mediunidade de efeito físico já é mais raro, né? Mas ainda assim continua acontecendo, né? Que pessoas que ouvem vozes e tudo mais, então elas sofrem aquele transtorno todo, começam a procurar ajuda e acabam chegando a um centro espírita, e ali recebem toda a orientação. E essa orientação diz respeito a, primeiro, o estudo daquilo que acontece com ela. Então ela estuda a doutrina espírita de modo geral, mas focada na compreensão do fenômeno. Evangelização, que é a moralização da pessoa, que traz para ela aquela proteção psíquica, aquela proteção vibratória contra as influências dos espíritos. E também, dependendo do caso, direcionamento para os trabalhos práticos dentro das práticas doutrinárias da doutrina espírita. E aí então, a partir dessas medidas, a leitura constante de compreensão, o evangelho no lar, que é exatamente o ambiente onde normalmente acontecem esses fenômenos, ela começa a se reequilibrar. E esse reequilíbrio significa exatamente isso. Ela deixa de ser um médium inconsciente, um médium natural, e ela passa a se tornar um médium facultativo, onde essas manifestações, essas visões, quando não cessam, se manifestam quando ela tem controle sobre o fenômeno. Então os espíritos já não mais a utilizam como um instrumento particular deles, mas ao contrário, são os médiuns que começam a controlar essa habilidade, também controlando a manifestação ou a interferência dos espíritos. Então ele se torna um médium facultativo a partir do momento em que ela começa a adquirir domínio sobre a própria faculdade. E aqui nesse caso a gente lembra, né? Bom dia pessoal que chegou. E a gente lembra também que nesse caso, quando se torna facultativo, dependendo da forma como ele lida com essa habilidade, a gente pode lembrar, por exemplo, mediunidade de cura, mediunidade de efeitos físicos, né? Então são ali algumas dessas faculdades que demandam uma certa carga de fluido vital para que possa se tornar efetiva. Então, no caso da cura, por exemplo, aquele médium que é passista, aquele médium que trabalha com tratamentos espirituais, com cirurgias espirituais, aquele médium que faz experimentações com os efeitos físicos, né, provocam esses efeitos e tudo mais. Dependendo do modo como ele interpreta isso, dependendo do retorno que ele tem dessas manifestações. E a gente fala de retorno pessoal em termos muitas vezes de receber pagamentos por aquilo que ele faz, receber reconhecimento público por aquilo que ele faz, as cobranças que acaba recebendo das pessoas que precisam da ajuda. Não é comum, por exemplo, aquelas benzedeiras, porque quando a gente fala em médium, é importante a gente lembrar que o médium ele não é aquele que se encontra dentro de um centro espírita, é um ser humano que se encontra em qualquer lugar. E você pega uma benzedeira, por exemplo, um benzedor, que faz um trabalho particular na sua casa, no interior do Brasil, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de assistir a um documentário que falava sobre as rezadeiras, e falava numa região de Alagoas. Então era uma cidadezinha assim, que a cidade era praticamente um bairro daqui de São Paulo, um bairro muito simples, com pessoas muito simples, e ali tinha, né, era um grupo, era uma tradição de família, passar esse conhecimento de rezas, esse conhecimento dos benzimentos, né, naturalmente somado à própria habilidade que a pessoa tem dessa mediunidade de cura, e eles começam então a ser procurados pelos vizinhos. Então leva ali o nenê que está com aquele que eles chamam de quebranto, o outro que está com cobreiro na pele, né, o outro que não consegue dormir direito. Então cada um apresentando ali a sua manifestação, e as pessoas vão naturalmente na casa dessas pessoas. Então a casa delas se torna um consultório. Só que a gente lembra sempre que o médium de cura, por exemplo, que faz uma doação de fluido contribuindo para o equilíbrio fluídico da outra pessoa e consequentemente promovendo a sua cura, ele tem a sua reserva pessoal para a manutenção da sua própria saúde. E quando ele acaba sendo exigido demais nisso tudo, ele acaba se tornando debilitado no seu próprio equilíbrio.
porque ele quer muitas vezes bem intencionado, querendo fazer o bem, e aquele monte de gente sofrendo, aquele bando de gente batendo a porta, pedindo ajuda e tudo mais, ele tenta com a maior boa vontade de fazer isso. Só que com o passar do tempo ele vai se tornando cada vez mais fraco, né? O cobreiro é uma irritação na pele que tem o Wasserfall, né? Vocês já devem ter visto, né? Umas erupções que aparecem na pele, muita coceira, e aquilo não passa, eles passam aquela violeta genciana. Não chega a ser pústula não, embaixador, não chega a ser infeccioso, né? Mas são mais assim, irritação na pele, mais irritação na pele. As pessoas pegam, né, caneta, por exemplo, para fazer simpatia, escreve com caneta em volta, faz isso, faz aquilo, né? Então, o cobreiro nada mais é do que uma irritação na pele, tá? Só que é uma irritação na pele que não passa, e ela vai se estendendo, né? Ela vai se prolongando, para quem já viu, né? Depois vocês colocam no Google o que é o cobreiro, que vocês vão ver o que é, né? Então ela vai se espalhando, né? Então eles normalmente passam esse remédio, vai num dermatologista, ele passa ali um remédio, uma medicação para poder tratar daquele cobreiro, só que muitas vezes as pessoas confiam muito mais no trabalho feito por benzedeiras, né? Então temos ali, né, causas diversas. Então temos várias situações, né? O bucho virado, que eles chamam também, que é uma situação que é muito comum no interior das grandes cidades, que eles acabam percebendo isso. E aí nesses casos eles vão a essas benzedeiras. Então, como eu falei para vocês, são casos, né, que você faz uma aplicação de passe, faz uma aplicação da sua reza, da sua benzedeira, da aplicação, né, do tratamento que eles costumam fazer. Só que quando isso acaba se virando acaba se tornando frequente e acaba exigindo demais daquela pessoa, daquele médium, ela começa a sofrer as consequências disso. Por isso Kardec coloca, né, que há um enfraquecimento orgânico a partir do momento em que o próprio médium entra em desequilíbrio pelo excesso de trabalho voltado para a doação de fluido. Aliás, como em qualquer tipo de atividade, né, tudo que é em excesso, exigindo tanto psiquicamente como organicamente de um indivíduo, acaba provocando ali as suas consequências negativas, né? A gente lembra sempre que só o trabalho que você faz excessivamente acaba gerando, de certa forma, o estresse. E esse estresse depois trazem também as suas consequências psicológicas, emocionais, sociais, orgânicas e tudo, né? Então, com a mediunidade não é diferente. Nesse caso, principalmente dos médiuns facultativos, aqueles que têm domínio sobre a própria faculdade. Mas muito bem, a gente fez essa introdução. Bom dia, pessoal que chegou, bem-vindos. Então a gente fez essa introdução para lembrar aqui sobre a forma como a humanidade, né, durante a evolução da história, lidou com essas manifestações físicas. Porque hoje a gente pensa sempre que o médium de efeito físico é aquele que se encontra no centro espírita provocando um fenômeno. Só que quando a gente volta no tempo, a gente encontra ali fatos bastante interessantes que se tornaram bastante trágicos no decorrer da nossa história. Como é o caso, por exemplo, das Inquisições, né? A gente volta alguns séculos, né, 3, 4, 5 séculos no passado, e a gente encontra ali aqueles médiuns de efeitos físicos que eram tratados como bruxos, tratados como endemoniados e tudo mais, e eram depois submetidos, né, à força da Inquisição para expulsar esses demônios, né, feiticeiros, né, as parteiras, né, as próprias parteiras que hoje, principalmente no interior do Brasil, um outro documentário que também é bem interessante que eu recomendo para vocês são as parteiras do Amazonas, que mostra a habilidade das mulheres em ajudar nos partos, né, das comunidades ribeirinhas, né, lá do Alto Amazonas. E só que na Idade Média as parteiras eram consideradas feiticeiras e muitas parteiras foram levadas para a fogueira simplesmente porque praticavam a arte de ajudar uma criança a nascer. Então, assim, a falta de compreensão desses fenômenos, né, pelas instituições religiosas, pela Igreja católica em especial, né, não atacando a Igreja Católica, mas é um fato histórico que ela impôs ali a sua força, né, assim como também as religiões protestantes, a Inquisição protestante também foi muito imponente nesse período da Idade Média, e aí então essas pessoas que eram dotadas dessa habilidade acabavam depois sofrendo as consequências. E aí isso que Kardec então aborda para nós aqui na questão no item 162. Vamos em frente.
A razão se revolta a lembranças das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu, algumas vezes, criaturas débeis e delicadas, com o fim de evitar que praticassem fraudes. Aqui então ele diz o seguinte, que durante um tempo, principalmente da época de Kardec para cá, quando a ciência, o positivismo se desenvolveu a partir do final do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, a ciência começou então a se interessar muito por tudo que era fenômeno que era desconhecido, desde um fenômeno natural, como um dia de chuva, uma tempestade, um trovão, qualquer coisa que impressionasse a mente das pessoas. Então eles procuravam estudar, né, já que havia aquela separação entre a influência da igreja e o conhecimento científico. E essas pessoas que começaram a apresentar também essas habilidades psíquicas, a gente nem coloca isso como mediunidade exclusivamente, mas a gente lembra que a paranormalidade, né, que é aquela habilidade anímica do indivíduo, também era levada em consideração. E aí então os cientistas começavam a estudá-las, né, estudar essas pessoas, para entender exatamente como elas faziam aquilo, se por acaso aquilo que elas faziam era uma fraude, se não era uma fraude, coisa e tal. Um exemplo clássico disso, né, a gente lembra que em 1848, a família Fox, lá em Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos, a família começou a se tornar famosa exatamente pelas batidas, né, que aconteciam na sua casa. E aí então vieram jornalistas, vieram curiosos, vieram também investigadores para saber exatamente o que aquela família fazia para que aqueles fenômenos acontecessem. Há então aquela controvérsia histórica que de certa forma o fenômeno era real, era legítimo. Por outro lado, quando o fenômeno não acontecia, vinha a parte da fraude. A gente estudou isso lá no comecinho do Livro dos Médiuns, quando falava dos sistemas, quando Kardec lembrava que vários grupos apresentavam fórmulas diferentes para poder justificar determinado tipo de fenômeno. E uma dessas fórmulas era exatamente ali aquela do nervo tibial, né, na perna, na próxima canela, onde a pessoa movimentava o tornozelo e fazia um estalo. Então a gente pode imaginar uma sala com um assoalho de madeira, naquela penumbra, né, apenas ali uma pequena vela acesa, naquele silêncio, de repente uma pessoa faz um estalo e ela começa a transmitir mensagens através desses estalos. Essa foi uma das acusações que as irmãs Fox acabavam sofrendo quando elas partiram daquelas manifestações domésticas para a apresentação em teatros. E aí nesses teatros elas ganhavam dinheiro com isso, né? Então vinha assim aquela controvérsia, até onde era legítimo, até onde era uma fraude. E no caso delas, por exemplo, elas foram submetidas a esse tipo de exame, para saber exatamente se aquilo que elas faziam era realmente verdadeiro. E como elas, vários outros médiuns também passaram por isso. E nessas observações que a ciência submetia essas pessoas, eram sessões exaustivas, sessões desgastantes. As pessoas ficavam, por exemplo, num ambiente durante 10, durante 12, 15 horas, sendo observados por vários médiuns, tentando provocar aquele fenômeno e tudo mais, e isso gerava, de certa forma, um desgaste tanto psicológico como também um desgaste orgânico, porque esses fenômenos, sendo legítimos, significava a doação de fluidos. E todas as vezes que essas pessoas eram submetidas a essa pressão toda, elas acabavam se debilitando, né, não comiam direito, não dormiam direito, ficava o tempo todo assim. E isso veio acontecer também, num tempo mais próximo aqui do nosso presente, na década de 70, década de 80, né, quando a gente já cheguei a passar para vocês esse contexto, na época do pós-guerra, né, quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, a partir da década de 50, década de 60, começaram estudos psíquicos para encontrar novas formas, né, de combater aquelas duas nações, de se combaterem, né, aquelas duas nações que tinham polarizado a força política e militar do nosso planeta, que era os Estados Unidos e a União Soviética. Então eles desenvolviam armas nucleares, desenvolviam tecnologia, mas também faziam investigações para encontrar paranormais que pudessem também colaborar
nessa guerra. A gente lembra que um indivíduo que era telepata, por exemplo, ele poderia descobrir bases militares secretas, códigos de lançamentos de mísseis nucleares. Alguém que trabalhava com telecinesia, que era a movimentação de objetos, poderia fazer parar um coração. Então eram assim, várias tentativas que eles faziam para tentar descobrir as habilidades desses médiums. E aí então eles se submetiam, pessoas que apresentavam algum tipo de habilidade, a essas extenuantes sessões de experimentações. E isso eu já falei para vocês, é só procurarem no YouTube, colocam assim, paranormais russos, que vocês vão encontrar assim, documentários que foram gravados naquela época, mostrando pessoas que entortavam objetos, pessoas que movimentavam objetos, pessoas que faziam, descobriam palavras ou informações a distâncias e tudo mais. E isso era exaustivo para aquelas pessoas, e muitas delas ficavam doentes. Outras sofriam de transtornos psicológicos, porque elas eram obrigadas a participar desse tipo de situação, porque ou recebiam algum tipo de benefício, ou porque seriam punidas caso não colaborassem com os interesses da nação que eles viviam, que eles defendiam. Então a ciência colocava isso. Por isso Kardec coloca que a razão se revolta a lembranças das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas criaturas débeis e delicadas, a gente fala de pessoas que têm uma fragilidade emocional, uma fragilidade orgânica, crianças muitas vezes, uma criança com 6, 7 anos de idade, sendo submetida a sessões de 12 horas seguidas para poder provocar esse fenômeno. Então isso mostra a ciência sempre ultrapassando muitas vezes o seu limite por não ter ali valores morais para poder direcionar os seus princípios, os seus objetivos. E continua, essas experimentações, na maioria das vezes, feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar graves desordens à economia orgânica. E não só a economia orgânica, mas também a própria economia psíquica também. Porque uma pessoa que sofre uma pressão psicológica muito grande, ela acaba entrando no estresse. Hoje a gente vê isso, a própria sociedade, o nosso modus viventes hoje, o estilo de vida que nós adotamos, é um estilo que pressiona demais as pessoas, que elas têm que trabalhar, que elas têm que comprar, que elas têm que pagar, têm que cumprir horário, trânsito, estresse, desgaste e tudo mais. Então nós temos ali a depressão e o estresse como sendo dois males do nosso século, do nosso tempo contemporâneo. Então, mostra que a pressão psicológica também provoca esse efeito. E no caso dessas pessoas que eram submetidas a esses exames, a esses testes, essas experimentações, também passavam por isso, que elas tinham que dar resultados. Elas tinham que apresentar, principalmente porque, se por acaso elas tivessem apresentado algum tipo de fenômeno, e esse fenômeno não era justificado numa experimentação, ela era depois desmentida perante a sociedade e sofria todas as consequências de ser uma pessoa mentirosa, de ser uma pessoa que cometia fraude, de ser uma pessoa desonesta. Então ela precisava desesperadamente apresentar resultado. E isso mostra então essa pressão que elas sofriam. Então a história dos médiuns, de um modo geral, e também dos paranormais, mas principalmente dos médiuns, que tem essa relação com o mundo espiritual naquilo que diz respeito às religiões, são pessoas que sofreram muito. Uma reportagem da revista Veja, se eu não me engano, lá naquele nosso site de mídia, fala sobre a vida dos médiuns no decorrer da história. Aí mostra desde a Idade Média, quando as pessoas que eram consideradas feiticeiras, bruxas e tudo mais, eram perseguidas. E essa perseguição não era só você ser caluniado na sociedade, era você ser amarrado e queimado numa fogueira. Então a gente pode imaginar o que passava na cabeça dessas pessoas. Também, a própria história de Daniel também no Velho Testamento, como outras personalidades também. Vamos lá. Fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a solução nas nossas ciências exatas. Aí já traz um conhecimento mais específico sobre os fenômenos espirituais, e Allan Kardec sempre nos diz
né, ou a gente sempre traz essa passagem de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, quando ele diz que para os fenômenos naturais do mundo material a ciência pode interferir, pode dar a sua opinião, mas nos fenômenos que dizem respeito ao mundo espiritual a ciência materialista não pode opinar, porque ela não tem subsídios, ela não tem argumentos para poder justificar. Então o que pode ser feito nesse caso é aproveitar, por exemplo, a metodologia científica para fazer uma análise, mas não submeter as experiências espirituais, as experiências mediúnicas para os testes materiais da nossa ciência. Então, traz exatamente isso, que a mediunidade nesse caso ela está muito mais ligada à ordem moral. Não é o que você faz, mas por que você faz e quais as consequências daquilo que você faz, em benefício de si mesmo e em benefício dos espíritos também. Então, trata exatamente isso. As nossas ciências exatas não podem trazer argumentação nem a favor nem contra do modo como vem trabalhando para poder a respeito da mediunidade. Né? Então isso que é importante a gente lembrar. Herculano Pires, que é o tradutor dessa edição que a gente está lendo, coloca uma observação aqui sobre essa questão. Ele diz o seguinte: essa observação de Kardec sobre a questão da opinião da ciência materialista está perfeitamente de acordo com o seu ensino na introdução do estudo da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, de que a ciência espírita tem outro objetivo e exige outros métodos de investigação. As exigências científicas dos pesquisadores materialistas, enviadas de suspeitas que ferem por si só a felicidade moral dos médiuns autênticos, têm produzido sofrimentos inenarráveis. A maioria das grosseiras acusações de fraudes feitas no passado e ainda sustentadas no presente são inteiramente falsas e decorrem de um erro básico: a confusão do objeto material das ciências positivas com o objeto espiritual da pesquisa psíquica. A prevenção desses investigadores, aliados à vaidade e ao orgulho intelectual, transforma-o, nesse terreno, em verdadeiros macacos em loja de louças. O grifo todo esse período é nosso. Aqui ele coloca, lembrando que essa parte ela é grifada, ela é marcada aqui no Livro dos Médiuns, tratando desse fato, né, de que a ciência sempre procura, de alguma forma, desmistificar aquilo que acontece em torno dos fenômenos. Né. Ontem à noite, por acaso, eu estudava anatomia com a minha sobrinha, e a gente falando da parte médica, das descobertas da ciência e tudo mais, e a gente começou então a assistir a um vídeo do Dr. Fritz, do médium Edson Queiroz, né, que foi um médium bastante conhecido em torno das cirurgias espirituais na década de 80. Ele é já desencarnado, né? E aí então mostrou uma cirurgia na cabeça que ele fez, uma cirurgia no abdômen de tirar um cisto e tudo mais, sem usar anestesia, sem usar nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de asepsia. E isso provoca, de certa forma, um grande choque para a medicina tradicional e para a sociedade de um modo geral. Aliás, o próprio Edson Queiroz ele foi preso algumas vezes na época dele por exercício ilegal da medicina, exatamente porque não havia nenhum embasamento técnico e embasamento científico naquilo que ele fazia. E ele foi preso, né? E um fato até engraçado, na época, que foi quando ele foi preso, numa dessas vezes, na própria cadeia as pessoas faziam fila para serem operadas por ele. Inclusive a mãe do delegado que o prendeu também foi lá, né? Ele foi assim, falou: olha, eu estou te prendendo porque é uma questão de lei e tudo mais, mas a minha mãe está precisando de ajuda, será que isso dá para você fazer? E aí então abri a porta da cela dele e ele ia atendendo as pessoas que estavam ali presentes dentro da delegacia, né? Então isso acontece com bastante frequência. Hoje nós observamos também algumas reportagens, né, que aparecem na televisão, que eles vão filmar, vão entrevistar o médium, entrevistar as pessoas que trabalham com o médium, entrevistar os pacientes que foram submetidos, daqueles que deram certo, daqueles que não deram certo. Então, dependendo da tendência da reportagem, dependendo da tendência daqueles observadores, eles dão uma determinada característica para aquela entrevista. Algumas vezes você pode entrevistar mais as pessoas que fracassaram
nos tratamentos espirituais do que aquelas pessoas que foram bem-sucedidas. E aí você dá sempre aquela visão negativa do fenômeno que acontece. Então, o caso das cirurgias espirituais é um desses casos, né, onde nós temos ali a presença sempre do meio científico, sempre a presença de advogados, sempre a presença da mídia para tentar compreender aquilo que se faz. Mas algumas vezes nós temos ali aqueles que vão de boa fé para tentar compreender exatamente o que se passa com aquele fenômeno, e temos aqueles de má fé, que sempre trazem ali uma visão negativa que foge muitas vezes da verdade. Então você não tem ali aquela reportagem neutra, aquele ponto de vista neutro para poder analisar o fenômeno, é sempre trazendo de um lado negativo, né? E o próprio Chico Xavier também passou por isso, né? A gente lembra da revista Cruzeiro, lá na década de 40, em 1948, 47, se eu não me engano. A revista Cruzeiro foi até Minas Gerais, a revista Cruzeiro, se eu não me engano, era sediada no Rio de Janeiro. Foi até lá o Pedro Leopoldo, acho que ele nem estava em Uberaba ainda, e foi entrevistar Chico Xavier e trouxe, né, uma visão bastante negativa da mediunidade do Chico. E aí depois, né, vocês conhecem a história, para quem já leu a biografia do Chico Xavier, para quem já assistiu ao filme, tem ali algumas informações sobre esse fato. E mesmo assim, com o passar do tempo, né, já mais próximo aqui à nossa época, nós temos também religiões, né, algumas religiões, alguns centros científicos, alguns núcleos da mídia que também foram até Uberaba para trazer aquela visão negativa do Chico Xavier, falando que era uma simulação, que tudo que ele fazia era apenas uma manipulação das emoções das pessoas, né, que toda vez que você chega no centro espírita, você deve preencher ali um formuláriozinho, né, no caso daqueles que vão solicitar uma psicografia de um ente desencarnado, por exemplo, né? Então o nome da pessoa, quando ela desencarnou, o nome dos pais e coisa e tal. Então algumas vezes, né, essas informações acabam saindo, né, na própria psicografia. Aí as pessoas falam, mas aí é fácil, né, você preenche um relatório inteiro sobre o que aconteceu e eles colocam algumas palavras melosas no meio disso tudo e pronto, né, a psicografia está feita, a fraude está já elaborada. Aí chegam aqueles que são os pseudocientistas, né, algumas vezes voltados para a parapsicologia, como é o caso, por exemplo, do nosso bom e velho Padre Quevedo, né, que falava que Chico Xavier ele não era médium, que não havia nenhum tipo de comunicação dos espíritos, mas ele tinha a capacidade de captar o pensamento das pessoas, que era um fenômeno muito mais paranormal de telepatia do que a presença espiritual, já que tem aquele conceito religioso de que os espíritos não podem se manifestar, etc. e tal. Então nós citamos dois, no caso do Fritz, no caso do João de Abadiânia, que não é espírita, é espiritualista, lá no estado de Goiás, mas que também é alvo dessas investigações. Temos aqui em Atibaia, né, um senhor que é japonês, que eu me esqueci o nome dele agora, que também foi alvo dessas investigações, né? Então temos as pessoas que são de igrejas protestantes, por exemplo, que fazem ali os trabalhos de curas, que são chamados de milagres, que também são investigados, né? Que era o caso que a gente lembrava sempre de uma criança, de uma jovem, uma criança de 7, 6 anos de idade, acho que de 6 anos de idade, que fazia curas, e depois investigavam as pessoas também que foram submetidas a essas curas, e uma delas inclusive veio a falecer em virtude do tratamento que ela recebeu, né? O médium de Franca também, né, que é o João Berbel, também a mesma coisa, também costuma ser alvo dessas pesquisas, né? Então a gente vê assim que a ciência materialista, resumindo tudo aquilo que a gente trouxe para vocês só alguns desses exemplos, né, que são os mais conhecidos na nossa mídia, mas a ciência materialista procura, pelos seus métodos, tentar explicar aquilo que é de origem espiritual. E aí acabam não sendo bem-sucedidos e, por não conseguirem as respostas que desejam, acabam rotulando esses médiums de prática de fraude, esses médiums de charlatães e tudo mais. Claro que há essas manipulações porque, afinal de contas, no mundo que a gente vive hoje, né, com as características morais que nós temos hoje, temos aqueles que se aproveitam de tudo, né, aqueles que procuram criar um certo circo, aqueles que procuram manipular a fé das pessoas para poder se beneficiarem, receber coisa em troca, coisa e tal. Mas essas fraudes não tiram, né, fala professor, essas fraudes não tiram a legitimidade dos fenômenos reais.
E por isso então a ciência acaba juntando tudo num pacote só, aquilo que é legítimo, aquilo que é fraude, e simplesmente descarta pelo fato de não terem como comprovar aquilo tudo, né? Então, essa é uma observação que Kardec faz. Então ela tenta, de alguma forma, sempre submeter a determinadas experimentações bastante desgastantes e que exigem muito do médium, terem respostas para aquilo que elas desejam, sem respeitarem, por exemplo, as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Essas leis seriam, primeiro, os espíritos se manifestam por vontade própria. Segundo, o médium tem que ter a habilidade necessária para isso. Terceiro, moralmente, o trabalho tem que ter um direcionamento proveitoso, produtivo, e não apenas para satisfação de curiosidade, e tantas outras que nós temos por aí. Então o cientista chega e fala, eu fui lá e não vi nada. Foi lá e não viu nada porque nada ia acontecer para te mostrar. Né? Porque afinal de contas a gente lembra que os espíritos não têm necessidade nenhuma de provar a sua própria existência. Somos nós que temos que ir em busca da resposta. Não eles que têm que vir aqui nos convencer de que a existência deles é real. E continua para nós. Pelo fato mesmo de pertencerem a esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabem-se quantos acidentes podem produzir o medo, e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucuras e de neuroses provocados pelas histórias de lobisomem e dragões. Que aconteceria então se pudesse persuadir a todos de que se trata do diabo? Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Aí, nesse caso de superexcitação da imaginação, são as explicações das mais controversas e muitas vezes das mais criativas e absurdas, né, que utilizam para poder justificar essas manifestações. Então, nós tínhamos um dos casos que são bastante conhecidos também, foi lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, de uma jovem que tinha uma capacidade psíquica muito grande, um poder psíquico muito grande, e também, né, nesse caso, a gente colocaria o fenômeno mediúnico, que era uma jovem que conseguia movimentar objetos, e ela provocava o fogo espontâneo na sua casa, né, os colchões pegavam fogo, a cortina pegava fogo, as cortinas pegavam fogo, pedras eram jogadas em cima da sua casa, dentro de casa as lâmpadas piscavam e queimavam, e ela acabou se tornando, né, um ponto turístico bizarro na cidade onde ela morava, que era uma cidade muito pequena, no interior. E aí então, vai com Deus, André, bom trabalho, bom dia. Que era uma cidade muito pequena, então assim, na escola ela era discriminada pelas pessoas, na cidade a casa dela era sempre invadida muitas vezes por esses repórteres, fotógrafos que entravam simplesmente para poder aproveitar do sensacionalismo do fenômeno. E aí então, depois de um tempo ela veio desencarnar, né? Não se sabe qual é a causa, né? Eu não sei qual é a causa, mas ela deve ter ficado doente, alguma coisa assim. E acabou desencarnando, né? Mas o que a gente percebe é assim, que para aquelas pessoas que são muito fechadas dentro das suas próprias crenças, principalmente daquelas religiões tradicionais, né? Foi no Rio Grande do Sul, né? Tem naquele meu site lá, depois a gente pode procurar, né? Então ali nós temos nesse caso, aquelas pessoas que são fechadas dentro das suas crenças e tudo mais, que procuram trazer explicações para esses fenômenos que não conhecem dentro dos seus próprios dogmas. Aí colocam, por exemplo, né, que uma obra demoníaca, que o diabo é responsável por isso, que aquela pessoa está possuída e tudo mais. E isso acaba gerando, de certa forma, um prejuízo moral muito grande para aquelas pessoas e também para suas próprias famílias, né? Inclusive ali, aquelas pessoas que fazem essas acusações, que acabam chamando um exorcista. Imagina que se você tem a fama na cidade de que você foi visitado por um exorcista para expulsar demônio. Você começa a sofrer, né? As crianças já não brincam mais com seus filhos, os amigos já não vêm mais almoçar na tua casa, ninguém te convida mais para poder ir lá, porque vai que você vai almoçar na casa dele e você leva algum bicho ruim lá também, né? Então, pelo sim, pelo não, você acaba se tornando ali, né,
Nesse caso ela era, né, mas é bom dia. Então, acaba sofrendo as consequências morais disso tudo. E tem pessoas, inclusive, que por causa dessa pressão chegam a cometer suicídio. E outras pessoas são perseguidas e são executadas. Então temos desde assassinatos a suicídios, né, ou mesmo de pessoas que vão se debilitando organicamente, né, por causa da depressão, por causa do estresse, da circunstância toda que foi criada, em virtude dessas acusações. Então, quer dizer, não se analisa o fenômeno, mas se rotula dentro dos dogmas, dentro das crenças de cada pessoa. Né? Então é esse que é o detalhe que é colocado, né? Que é importante ter esse cuidado de fazer essa análise, de não se basear em crenças pessoais, mas analisar os fatos como eles são, né? Porque as pessoas, pelo fato de terem medo, então elas preferem ficar à distância e fazer apontamentos. Sendo que é exatamente aquilo naquilo que a doutrina se desenvolveu através da obra de Kardec, que foi, a partir do momento em que um fenômeno aconteceu, vamos analisar os fatos e entender exatamente aquilo que se passa. Então essa metodologia que foi a mais eficaz, que desenvolveu, né, todo o conhecimento mediúnico que nós temos hoje. É sobre mediunidade que nós temos hoje. Continua aqui para nós. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Esses tempos de ignorância, a gente lembra, trata-se da Idade Média, né? Porque essa crença funesta, esses atos de atrocidade que foram produzidos, era lembrar sim que houve uma época na Idade Média, para quem estudou um pouquinho sobre, já estudou um pouquinho sobre a Inquisição, lembra que essas perseguições, elas deixaram de se tornar espirituais e elas acabaram se tornando políticas. Não é? Porque se por acaso você era dono de uma propriedade e nessa propriedade havia um certo interesse de alguns grupos econômicos, grupos religiosos, bastava te acusar de pacto com o demônio, que você era então levado para ser questionado e os seus bens eram confiscados. Né? Então temos esses casos que eram bastante comuns. Né? O Braz lembrou aqui Jonadak, por exemplo, né? que pelo fato de relatar que ouvia vozes, que tinha visões, que tinha premonições e tudo mais, ela acabou sendo perseguida, depois sendo entregue para a igreja francesa e acabou sendo queimada depois como uma herege. Né? Mas até o final ali dos seus dias ela admitia a sua fé e depois, né, anos depois, ela foi então canonizada, né, foi beatificada, depois canonizada pela própria igreja, né, com todas as desculpas daquilo que foi criado. Né? Então a gente lembra que foi essa crença, na época da ignorância, que provocou toda essa atrocidade. Bastaria, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo. Né? Aí nesse caso aqui está muito mais voltada para, no caso dessas práticas da Inquisição, nós tínhamos ali as pessoas que eram queimadas e essa chama a que elas eram expostas era exatamente ali aquele fogo purificador. Né? Então você purificava a alma de alguém colocando-a, né, dentro das fogueiras. Né? Só que aí, pela própria lógica, como Kardec lembra, você não adianta acabar com um demônio queimando o corpo de uma pessoa. O Balco colocou, né, hoje os hospitais psiquiátricos espíritas minimizam muito bem essas situações. Eu tive a oportunidade, Balco, que na época em que eu trabalhava na área de saúde, isso já faz alguns anos, de visitar um hospital psiquiátrico. Então, para quem já frequentou, para quem já visitou, para quem já trabalhou, sabe que é um ambiente bastante assustador para quem não está acostumado. Você vê na expressão no rosto das pessoas os transtornos que elas vivenciam, né? E muitas dessas pessoas são ali médiums, né? Passando por grandes desequilíbrios, né? E sofrendo ali todas as influências negativas do mundo espiritual, e elas acabam por não serem compreendidas pela ciência humana, sendo colocadas como pessoas com desequilíbrios mentais. Né? Então, desde o passado até o presente ainda é assim. Só que hoje nós temos vários hospitais psiquiátricos que lidam de um modo diferente. Né? Aqui perto da minha casa mesmo tem um, né? que é o João Evangelista, que é um hospital que lida com a terapia convencional, aliada também à terapia espírita. Né, e tem bons resultados, felizmente. Então é esse hospital e tantos outros que nós temos por aí, proliferando cada vez mais. E aliás a gente percebe que muitos hospitais, aliás muitos médicos
que fazem parte da Associação Médica Espírita trabalham na área da saúde mental. Isso que é bacana, né? Percebendo que a mente, na verdade, ela pode sofrer ali os seus desequilíbrios, mas também a grande influência que traz esse prejuízo, né? O Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte é um que atua muito bem, né? Temos vários, né? Espalhados pelo Brasil todo, né? Felizmente. Então, continua para nós aqui. Tá. Desde que desejavam livrar-se do diabo, era este que deviam matar, a doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se, e é esse um dever de moralidade e humanidade, combatê-la onde quer que apareça. Então, na verdade, antes de sugerir a ideia de uma influência espiritual, é importante combater essa ideia, sabendo exatamente que as manifestações mediúnicas são manifestações naturais, são fenômenos naturais que acontecem, e a gente deve entender, né, a origem, a causa, o porquê daquilo acontecer, né, e de que forma lidar com essa situação. Temos também aqui, né, a Associação Médica Espírita do Brasil trata muito bem desse assunto, né, principalmente os médicos que lidam com essa parte do espírito, né, principalmente. A Fernanda colocou, né, aí proliferando com a filosofia espírita, aqui para os lados da Itália e tantos outros lugares nem existem mais esses hospitais públicos. E os pacientes ficam em casa embutidos, né, de psicotrópicos, entupidos de psicotrópicos sem nenhuma cura sequer, uma tristeza, né, mas com o tempo as coisas vão passar, né. A gente vai ver que com o tempo, né, o conhecimento vai proliferar, e infelizmente a gente só não sabe se vai ser na nossa geração, né, mas é algo que vai contra a resistência do homem, né, porque é uma força natural. E continua. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que o homem. O que o Kardec lembra aqui é que quando esses fenômenos começam a serem observados na casa das pessoas, né, evitar qualquer tipo de terrorismo espiritual, principalmente. Né, esse terrorismo espiritual é exatamente utilizar essas figuras demoníacas, satânicas, diabólicas, para poder explicar as suas causas. E as pessoas acabam sofrendo por isso. Né? Como, por exemplo, né, como nós colocamos nesse caso, a proposta de submeter as pessoas a esses processos, né, que a gente vê na televisão, essas sessões de descarrego, a esses exorcismos oficiais da igreja e tudo mais, isso provoca um transtorno moral muito grande na vida dessas pessoas. Então, na verdade, o fenômeno natural, a gente tem que observar todos aqueles critérios que nós colocamos para poder lidar com ele, e não simplesmente submeter a pessoa a essa pressão toda. Né? O que exatamente, Hermes, que você perguntou? O caso que você citou acima, do que exatamente? Explique-se, por favor. Enquanto isso, vamos lendo aqui. A providência, aliás, né, providência no caso, Deus, tem os seus planos sobre a Menina do Sul. Desse caso que eu falei para vocês agora, né, que é observar o fenômeno, isso, Kardec faz uma observação aqui interessante, que a gente vai ver um pouquinho mais, que vai para explicar também, né, porque ele coloca, por exemplo, assim, deixar correr de uma forma natural o fenômeno e apenas saber aprender a lidar com ele. A providência, aliás, tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir, esse é o detalhe que eu coloquei para vocês, mas devemos convir que os fenômenos assumem, às vezes, proporções fatigantes e inoportunas para todos. Foi o caso, por exemplo, desse caso do Sul, que corresponde a essa observação de Kardec, que muitas vezes o fenômeno pode se tornar um grande transtorno para essas pessoas. E sendo um transtorno, a gente tem que lidar com ela também de um modo mais objetivo, de um modo mais eficaz, mas sem cair no misticismo, o que normalmente acontece. Né? Balk lembrou que mesmo no Espiritismo, devemos ser bastante cautelosos quanto às reuniões de desobsessão, muita disciplina e muita responsabilidade, exatamente também. Tem muitos grupos que querem se aventurar
nas reuniões mediúnicas sem estarem devidamente preparados para isso. Herculano Pires faz um comentário a esse respeito, coloca para nós aqui sobre essa questão da perda do controle do fenômeno e dos problemas que eles podem causar. Então ele diz o seguinte: um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza dos fenômenos, é sem dúvida o ocorrido em 1852 no Palatinado, na Baviera Revana, em Bergsaben, próximo ao Iceburg. É tanto mais notável quanto reúne no mesmo sujeito quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, móveis revirados, objetos atirados longe por mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e som no espaço, instrumentos musicais tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. Além disso, o que não é menos importante, a constatação dos fatos durante cerca de 2 anos por numerosas testemunhas oculares, dignas de fé, por seu saber e sua posição social. O relato autêntico dessas ocorrências foi publicado na época por numerosos jornais alemães e particularmente numa brochura atualmente esgotada e cujos exemplares são bastante raros. Pode-se encontrar, porém, a tradução completa dessa brochura na Revista Espírita de 1858, com os comentários e as explicações necessárias. Pelo que sabemos, foi a única publicação francesa que se fez a respeito. Além do interesse fascinante que provocam, esses fenômenos são eminentemente instrutivos no tocante ao estudo prático do Espiritismo. Então isso aqui é só uma ilustração que Herculano Pires traz para nós sobre essa questão de, é certo que a natureza é muito sábia e que a gente deveria o fenômeno se desenvolver naturalmente, né, com a pessoa se instruindo e acompanhando o desenvolvimento do fenômeno, ou da habilidade que ela possui. Mas, algumas vezes, pode acontecer do fenômeno tomar proporções maiores do que a capacidade de controle da pessoa. E aí, então, esse Bergsagen que a gente viu agora é um dos casos, né, que provocou ali toda aquela reviravolta na vida da pessoa, com esses fenômenos todos acontecendo numa única pessoa, né, e que depois tem ali as suas consequências negativas para a vida dela, assim como a gente viu esse caso dessa jovem lá no Rio Grande do Sul. Eu separei aqui para vocês só o comecinho da Revista Espírita, que tem esse fato, é do mês de maio de 1858. Está aqui, o Espírito Batedor de Bergsaben. Só a introdução para vocês terem uma ideia, depois quem quiser é só acessar a revista e ler o capítulo inteiro. Diz assim então, Kardec começa: nós já ouvimos falar de certos fenômenos espíritas que fizeram muito ruído em 1852 na Baviera Renana, nas proximidades de Spire, e sabíamos que um relato autêntico deles havia sido publicado numa brochura alemã. Depois de pesquisas por longo tempo infrutíferas, uma senhora entre os nossos assinantes de Alsácia, e que manifestou nessa circunstância um zelo e uma perseverança da qual lhe somos infinitamente reconhecidos, conseguiu enfim adquirir para si essa brochura, que fez o obséquio de nos endereçar. Damos-lhes a introdução em extenso. Será lida sem dúvida com tanto mais interesse por ser, entre tantas outras, uma prova a mais de que fatos desses gêneros são em todos os tempos e em todos os países, visto que estes dos quais tratamos se passaram numa época em que apenas se começava a falar dos espíritos. Então aqui nesse caso é 1852, né, quando Kardec, aqui no caso, ele começava então a tratar, né, deixa eu ver aqui, tá, eu passo aqui, você tá, me lembra no finalzinho aqui que eu colo para todo mundo. Então aqui nesse caso, como o Kardec começava a fazer o trabalho em 1854, 55, quando ele começou a fazer as primeiras pesquisas com as mesas girantes, então o fato já era
conhecido na época. No prefácio, nós temos aqui então, prefácio. Um acontecimento estranho, isso é o prefácio do livretinho, né, que foi publicado. Um acontecimento estranho, e desde há vários meses, o assunto de todas as conversas de nossa cidade e dos arredores. Queremos falar do batedor, como é chamado, na casa do alfaiate Pierre Sanguet. Até então, nos abstivemos de qualquer narração em nosso jornal, Jornal de Bens a Bem, sobre as manifestações que produziram nessa casa desde o dia 1º de janeiro de 1852. Como, porém, despertaram a atenção geral, a ponto que as autoridades creram dever pedir ao Dr. Belter uma explicação a esse assunto, e que o Dr. Dupin de Spire se postou mesmo sobre os lugares para observar os fatos, não podemos adiar por mais tempo em comunicá-las ao público. Nossos leitores não esperem de nós um julgamento sobre a questão, no qual ficaríamos muito embaraçados. Deixamos esse encargo àqueles que, pela natureza dos seus estudos e da sua posição, estão mais aptos a se pronunciarem, o que, aliás, farão sem dificuldade se chegarem a descobrir a causa desses efeitos. Quanto a nós, limitar-nos-emos à narração dos fatos, principalmente daqueles dos quais fomos testemunhas, ou que temos de pessoas dignas de fé, deixando o leitor formar a sua opinião. Aqui então o redator do jornal que tratava desse assunto, né? Então aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, dá uma chegadinha depois na Revista Espírita, mês de maio. Temos aqui algumas páginas que tratam desse assunto, e depois as considerações feitas, né, por Kardec, e também aqui depois pedindo ajuda, né, aos amigos espirituais para trazerem maiores explicações. Vamos lá então. Olá, Virgínia, sumida, bom dia. Vamos lá então. Em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar. Então aqui Kardec começa a colocar para nós uma orientação de como lidar com esses assuntos, com esses fenômenos, quando eles são então observados. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, demos já alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. E aqui então, é mais ou menos aquilo que acontece, que a gente já comentou, sobre as casas assombradas, quando esses caçadores de fantasmas vão até lá para poder fotografar, para poder registrar algum som, alguma imagem, né, ou mesmo presenciar algum tipo de fenômeno, ou algum tipo de sensação a esse respeito, que eles não têm, por exemplo, essa preocupação em ajudar ao espírito que ele se encontra, ajudar o espírito que ele se encontra, mas simplesmente registrar o fenômeno, que é algo que desperta sempre, né, a curiosidade e instiga a imaginação de todas as pessoas que gostam desse tema. Mas Kardec sempre lembra, né, que a partir do momento em que houve uma manifestação espiritual através de um fenômeno mediúnico, nós temos ali então a necessidade de estabelecer a relação com o espírito para poder entender exatamente o que ele deseja. Porque se por acaso o espírito que provoca esse fenômeno é um espírito de natureza inferior, lembrando sempre que quando nós falamos de natureza inferior, nós não falamos de um espírito maldoso, de um espírito vingativo, nós falamos simplesmente de um espírito que se encontra ainda preso num ambiente de acordo com seus interesses e depois provocam esses fenômenos para poder chamar a atenção das pessoas que estão ali, ou mesmo para assustar aquelas pessoas que estão ali presentes, né? Então o que Kardec lembra era: faça a evocação, conversa com o espírito para saber exatamente o que ele quer. E a partir dali, se ele é o causador daqueles fenômenos, naturalmente eles vão terminar. Então é a forma mais prática do que pensar com todos os exorcismos e com todos os rituais que normalmente se pensam, né? Então a prática leva exatamente a isso, né? A prática leva as pessoas levam aqueles que são já conhecedores dessa prática
da prática mediúnica a trabalhar exatamente com a própria causa, que é o próprio espírito. E para isso tem que ter contato com ele, não tem como evitar. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são em geral espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral. E essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Então aqui lembra sempre, né, que essa ascendência moral é exatamente ali a autoridade que você tem, não a autoridade de impor a sua vontade, né, mas o conhecimento, os valores que dão às pessoas que estão trabalhando nos grupos mediúnicos condições de orientar o espírito que passa por aquela situação. E para isso, né, a gente lembra sempre que na passagem do Evangelho, quando alguns espíritos obsessores, né, atacaram um jovem, e o pai desse jovem foi conversar com Jesus, né, aquela passagem dos porcos, vocês se lembram? Que os espíritos tentavam então, dizendo, né, que eles queriam ficar ali, que eles queriam ficar naquele corpo, aquela coisa toda, e Jesus simplesmente disse: sai. E na hora os espíritos saíram, né? Ou seja, esse sai não é simplesmente uma ordem, é autoridade moral. E aí então o aconselhamento, né, a orientação que se dá a todos os médiuns que trabalham nas reuniões mediúnicas, ou mesmo as pessoas que trabalham junto às reuniões mediúnicas, a necessidade de moralizarem-se, né, para que possam conversar olhando nos olhos do espírito, né, porque a gente lembra sempre que quando se fala em espírito obsessor, a gente não fala um espírito ignorante. A gente fala muitas vezes de um espírito bastante inteligente, que é capaz de manipular com facilidade as pessoas que estão ali presentes. E se você não tiver autoridade moral, retidão, para poder dizer para o espírito que aquilo que ele está fazendo é errado, né, muitas vezes eles encaram. Vai dizer: você não pode fazer isso. Ele vai dizer para você: quem é você para me dizer isso? Porque você está fazendo mal para ele. Ele vai falar: e daí? Você pensa que eu não sei o que você faz? Você pensa que eu não sei quem você é fora daqui? Então é muito comum esses desafios que os espíritos acabam oferecendo, exatamente por causa da fragilidade moral dos médiuns. Né? Porque é aquela coisa, né? Olha, eu gosto de doutrina, eu estudo doutrina, mas na prática a coisa acaba ficando, né, um pouco fora, acaba não condizendo com a necessidade moral que os trabalhadores precisam ter. Daí então, né, o estudo contínuo, lembrar sempre que o médium não é médium apenas naquela 1 hora semanal que ele se presta ao serviço de auxílio, mas ele é médium 24 horas, né, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, onde quer que ele vá, porque do contrário, ele não consegue se sustentar naquilo que ele está tentando transmitir para aquele espírito, né? Então aqui coloca para nós, né, que é essa a condição de superioridade que devemos adquirir. E continua: para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para de médium facultativo, que é exatamente aquela educação espiritual que a gente comentou no início do nosso estudo, que se você é um médium natural, que os fenômenos acontecem contra a sua vontade, porque os espíritos utilizam a capacidade que o indivíduo tem de doar fluidos para fazer o que eles querem, a partir do momento em que ele consegue educar a sua capacidade, a sua faculdade, também se educar moralmente, ele passa então a realizar o fenômeno quando ele tem vontade, e não quando os espíritos querem. Produz-se então um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético, né? Isso a gente lembra sempre que o sonambulismo, que é um estado de transe que hoje a gente muito pouco vê acontecendo, né, no meio espírita, ou mesmo fora do meio espírita, mas em termos de mediunidade, porque o sonambulismo é aquela pessoa que entra num estado de transe e ela tem a sua percepção alterada, a sua consciência, né, a sua consciência também trabalha de um modo diferente de quando ele está no seu estado de lucidez, no seu estado no seu estado de equilíbrio, né, dentro da sua prática diária. Então as pessoas adormecendo entram num estado de transe, e aí então elas meio que despertam e começam então a conversar, começam a
a realizar tarefas, mas sempre com uma percepção alterada, que é o que a gente chama de dupla vista. Tem algumas pessoas que têm a dupla vista natural, tem as pessoas que têm a dupla vista durante um estado sonambúlico. Então é exatamente como o sonâmbulo que a gente vê, né, nas histórias, que a pessoa levanta da cama, vai até a geladeira, come alguma coisa, ou então vai para a rua, depois volta e tudo mais. Isso é um estado sonambúlico. Só que quando a gente trata desse sonambulismo relacionado com a mediunidade, a gente vê que a pessoa entra nesse estado de transe e automaticamente já entra em contato com o mundo espiritual. Conversa com naturalidade, muitas vezes, com as pessoas que estão próximas, mas a sua consciência é como se ela estivesse ali com o interruptor ligado, percebendo coisas que depois, quando ela volta no estado normal, esse interruptor é desligado. E aí então a gente lembra que Kardec começou a observar nas suas práticas de magnetismo, porque Kardec era um magnetizador, ele começou a perceber que algumas pessoas, quando submetidas a um tratamento de passe magnético, acabavam entrando nesse estado de transe. E ali começava então a falar coisas que normalmente não falaria, em termos de premonição, em termos de presenças próximas. Há aqueles que têm a dupla vista, como por exemplo, conseguem ver dentro do corpo das pessoas. Né? Então você está doente, você vai a uma consulta, aquela pessoa naquele transe sonambúlico com essa dupla vista, consegue ver dentro do teu organismo qual é o órgão que está machucado, qual é o órgão que está inflamado. Então é uma situação bastante curiosa, mas que infelizmente, como eu falei para vocês, a gente não vê isso, não é mais frequente na nossa atualidade. Até porque a prática de magnetismo também já não é algo frequente nos tempos de hoje, né? Naquela época de Kardec, você passava pela rua e você via uma plaquinha pendurada numa porta dizendo, né, magnetizador. E as pessoas, como se fosse no médico, como se fosse no dentista. Então o magnetizador colocava a plaquinha na porta, né? Porque era ele que doava os seus fluidos e era uma prática bastante legítima, né? Então, mas aí perceberam então que esse magnetismo fazia as pessoas entrar, algumas pessoas predispostas a isso, a entrarem nesse estado de transe, né? Hoje é o benzedor, né? Mas naquela época, porque hoje o benzedor ele é voltado para a religião, para a fé. O magnetizador é mais para a ciência, né? Então eram duas práticas, embora com o mesmo objetivo, eram práticas de caminhos diferentes. Não se extingue a faculdade de desprendimento da alma, mas dá-lhe outro curso. É o caso, por exemplo, de quem tem essa facilidade de emancipação. Algumas pessoas, durante o sono, por exemplo, elas sentem que se desprendem. Entram naquele estado de emancipação, saem do corpo, veem objetos próximos, veem locais próximos, veem pessoas que estão próximas e de repente acordam assustadas. Muitas pessoas, inclusive, tomam remédio para dormir, para poder descansar, porque quando elas descansam, relaxam naturalmente e há esse desprendimento, elas não têm sossego. Elas têm medo de cair, têm medo de quem vai encontrar, têm medo de não voltar, que é exatamente aquela ideia mística que tem, né, em torno desse tema. E aí então algumas pessoas conseguem educar esse desprendimento, que são aquelas que se emancipam com facilidade, que é o caso das viagens astrais, por exemplo, né, que a gente tem vários nomes, né, viagem astral, emancipação da alma, e tantas outras terminologias que são utilizadas. Então, mas ela consegue educar, ela continua ainda tendo essa facilidade de desprendimento, mas ela só faz isso quando ela quer. No caso de uma pessoa que não tem equilíbrio, muitas vezes ela pode ser induzida a essa emancipação por espíritos que estão próximos, que a levam, por exemplo, para lugares que ela não quer ir, para vivenciar experiências angustiosas e tudo mais, né? Nando colocou, né, isso seria um desequilíbrio espiritual causado por obsessão? Pode ser causado, Nando, tá? Mas a gente fala, nesse caso, das situações que são naturais, dos médiuns naturais. Então você, sim, tem predisposição para isso. Tendo predisposição para isso, você está submetido a qualquer tipo de experiência. Então, assim, eu tenho facilidade de me desprender. Só que eu não gosto, eu tenho medo, eu não estudo, eu não tenho conhecimento e tudo mais. Aí então eu estou dormindo, vem ali espíritos e me conduzem para onde eu quero, já que eu tenho essa facilidade toda, né? A pergunta correta seria, né, pode ser causado por obsessores? A mediunidade ela não pode ser despertada por obsessores, porque a mediunidade depende do médium. Mas ela pode ser manipulada pelos obsessores se o indivíduo não tiver equilíbrio suficiente para isso. Tá? Então, são essas duas diferenças que a gente percebe. Existe, então, você provocar um fenômeno, coisa que não é tão simples assim, porque depende de uma predisposição orgânica da pessoa, a gente já conversou sobre isso, é o corpo da pessoa que favorece nele essas manifestações mediúnicas, a realização desses fenômenos.
Tá? Mas no caso, se ele tem essa predisposição, mas não tem conhecimento, então ele pode, nesse caso, dos obsessores, a pessoa ser incorporada dentro de casa. A pessoa está na casa dela, aquela coisa toda, de repente, pum, incorporou. Aí começa a quebrar coisa, começa a xingar, começa a brigar, começa a agredir pessoas, começa a falar coisas que normalmente ela não falaria. Esse caso é simplesmente a mediunidade sendo utilizada por espíritos pelo fato do médium não ter controle sobre si mesmo. Então, não apenas com relação a esse caso de obsessão, mas vários outros casos, de, por exemplo, objetos que são lançados dentro de casa, porta batendo, janelas que ficam abertas o tempo todo e não conseguem fechar, gavetas que abrem e fecham, coisas que quebram, barulhos e tudo mais. Isso é contra a vontade do médium. Ele favorece esse tipo de fenômeno, mas ele não tem controle sobre si mesmo. Aí os espíritos então utilizam esse fluido que ele está expelindo o tempo todo, que é praticamente assim, exalando o tempo todo, eles usam como querem. E se ele não tiver valor moral ainda, autoridade moral para isso ainda, fica pior ainda. Então tem casos de cura, casos de doação de fluidos, casos de psicofonia, casos de psicografia, casos de sonambulismo. Então tudo aquilo que é natural, que não é educado, pode ser utilizado ao bel prazer daqueles que têm conhecimento para isso, né? Vamos lá, só para a gente terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Não se extingue a faculdade do desprendimento, como ele colocou aqui, da alma, né, mas dá-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Lembrando que essa parte de emancipação, ela não é mediúnica, ela é anímica. Né? Ou seja, o indivíduo tem facilidade de se desprender. Se esse desprendimento vai colocá-la em contato com os espíritos, ou se esse desprendimento acaba sendo favorecido pela influência espiritual, então a gente já tem um fenômeno medianímico aí, mediúnico com a presença dos espíritos, né? Então, mas a emancipação, a doação de fluidos, isso aí é algo natural daquela pessoa, que quando tem ali a participação dos espíritos se torna medianímica. Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue, e nem sempre está livre do perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Dessa maneira, o médium chega a sujeitá-lo, e de um dominador, às vezes tirano, fez um subordinado frequentemente bastante dócil. Então é a educação. Quando a gente fala em educação mediúnica, é exatamente isso. É porque o meu braço fica sempre formigando quando eu estou em casa, porque eu fico me desprendendo do corpo, porque tem barulhos que acontecem à minha volta. Então eu não sei como controlar isso. Exatamente esse não saber como controlar é que vai fazer com que o indivíduo sofra as consequências dessas interferências dos espíritos. Quando ele passa a ter conhecimento, quando ele passa a se controlar, aí então as coisas acontecem quando ele deseja e não quando os espíritos desejam, né? Daí a necessidade do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico no sentido de educar a mediunidade, né? Observação de Herculano Pires, aqui no item, nesse item, ele coloca para nós: como se vê, o médium não é, nem pode ser, como o pretendem certas escolas espiritualistas, religiões e correntes científicas sempre dispostas a criticar as práticas espíritas, um indivíduo passivo, destinado a tornar-se joguete dos espíritos ou de outras influências. Condição indispensável da mediunidade é o controle pessoal do médium sobre as suas faculdades, que deve bem orientar. Então o médium é dono de si mesmo. É muito comum assim nas religiões de tradições africanas, como a Umbanda, por exemplo. Você tem ali uma sensação, aí chega lá uma pessoa do grupo religioso e diz para você assim: olha, você tem que ir lá desenvolver sua mediunidade. Você tem que ir porque é sua obrigação, porque é isso, porque é aquilo. E a pessoa fala assim: mas peraí, quer dizer então que eu perdi o controle sobre a minha própria vida e eu tenho que me tornar um serviçal do mundo espiritual, é isso? Não é isso, não. Ao contrário, né? Lembrando sempre que o trabalho mediúnico é um trabalho de caridade, um trabalho de amor ao próximo, um trabalho que vai fazer com que favoreça tanto o médium pela prática, pelo exercício dessa faculdade, como pelas pessoas e pelos espíritos que estão se beneficiando. Mas é da sua livre vontade, do seu livre-arbítrio que ele vai exercer quando e como ele quer praticar. E esse quando e como vai depender da sua disponibilidade, da sua capacidade, da sua possibilidade, do conhecimento que ele tem. Então o médium é dono de si mesmo, sempre importante a gente lembrar isso.
Se por acaso eu estou frequentando o centro espírita e dá na minha cabeça, não quero mais trabalhar nisso daqui, é direito seu. As consequências morais disso, com os compromissos que você assumiu, com a falta de interesse em ajudar as pessoas que precisam, isso aí já é outra história. Mas eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Não são os espíritos que me manipulam. Que é o que a gente vê, por exemplo, nesses casos que a gente vê na televisão de reuniões dessas de desobsessão, as chamadas reuniões de descarrego, quando a gente tem ali os espíritos se manifestando quando eles querem e fazendo o que eles querem com as pessoas. E ali então são médiums que não assumem a mediunidade por uma questão de crença, por uma questão de religião, mas que são alvos dos espíritos tanto quanto qualquer outro médium em qualquer lugar. Para a gente poder fechar, tá aqui. Fato digno de nota, e que a experiência confirma, é que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto. É outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre os espíritos que lhe são inferiores. Aí fala de alguns jovens, algumas crianças que falam com os espíritos algumas vezes em reuniões mediúnicas e são respeitados por isso. E aí o que Kardec lembra é exatamente isso, né, que as crianças são crianças na condição biológica, mas não na condição espiritual. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a esse assunto, né? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que a moralização dos espíritos que participam das reuniões mediúnicas, pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, essa pessoa influente e experimentada, Herculano Pires faz uma observação aqui, lembrando que essa influência não é influência social, influência econômica, mas influência moral. A gente vê isso o tempo todo, né? Por exemplo, pais que têm ascendência moral sobre os filhos, é aquela coisa, né? Muitas vezes os pais não têm valores próprios e querem exigir dos filhos esses valores, né, de honestidade, de comportamento, de passividade, né, não daquela agressividade, né. Tem muitos pais que são extremamente agressivos e querem controlar seus filhos, e quando os filhos se tornam agressivos são repreendidos pelos pais. Não é esse caso. Então, quer dizer, se você quer transmitir valores, você tem que exemplificar esses valores. Primeiro mostra pelo exemplo e depois você mostra na prática, né? Você mostra na teoria. Isso que é mais importante, né? Então o que a gente vê também nessas reuniões é exatamente isso, essa influência moral que pode ser exercida sobre os espíritos. E uma pessoa experimentada também, ou seja, que tem conhecimento da prática, e não um aventureiro que vai de curiosidade. Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu queria tanto conhecer um trabalho numa reunião mediúnica, e esse queria tanto, aí ele vai lá, tenta conversar com o espírito, não sabe exatamente de que forma que pode ser manipulado, o que acontece com os espíritos e tudo mais. Tem um livro muito interessante, chamado Diário de um Doutrinador, de Luiz Gonzaga, um médium que trabalha já há muito tempo com essa questão com essa parte de orientação espiritual para esses espíritos. E nesse livro Diário de um Doutrinador, e também Diálogos e Monólogos, que são 2 livros que ele publicou, ele relata várias reuniões mediúnicas e vários tipos de diálogos, de conversa que ele teve com os espíritos. Para quem não conhece uma reunião mediúnica, como funciona, esse livro é bem interessante. O que se fala numa reunião mediúnica? Quem são os espíritos que se manifestam? Que tipo de trabalho pode ser realizado? Esse livro ele é bem interessante, traz ali a experiência pessoal desse médium, que tem ali anos e mais anos, né, de trabalho mediúnico, e ele relata as suas próprias experiências. Então, Diário de um Doutrinador, de Luiz Gonzaga, é um livro muito interessante que eu recomendo para vocês. E aqui ele coloca para nós, né? Se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Ou seja, colocar uma pessoa que seja influente e experimentada, mesmo não sendo médium. É o caso que nós temos hoje, que na época Kardec fazia essa sugestão, e que hoje virou praticamente uma estrutura das reuniões mediúnicas, é o papel do doutrinador. Então eu tenho ali os médiums, médium ostensivo, os médiums de sustentação, o dirigente do trabalho e o doutrinador. Esse doutrinador,
é exatamente aquela pessoa que tem essa capacidade, que tem essa experimentação, que tem essa capacidade de influência para conversar com os espíritos. Só que, na verdade, isso não deveria ser uma estrutura pré-moldada. Né? O próprio médium, né, os médiums presentes deveriam ter essa mesma condição. Só que hoje a orientação também que se segue é exatamente essa, que normalmente é mais interessante que esse doutrinador não seja um médium, porque aí então ele não sofre a influência dos espíritos, né? Não tem ali aquela insistência de incorporação, de psicografia, não tem aquela sensação, muitas vezes desagradável, de uma aproximação de um espírito numa reunião. Então uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha moralidade, que saiba conversar, já é o mais indicado. Pelo menos para esses novos grupos, né, que hoje são utilizados, né? Mas na época de Kardec era apenas ali uma sugestão que se dava para poder conversar com os espíritos, porque o que interessava era, faz a evocação e conversa com o espírito. Aí a partir de agora, né, com o trabalho de orientação, de desenvolvimento desses grupos mediúnicos, né, os próprios doutrinadores passam por cursos para isso. Então eles são submetidos a cursos, passam por experiências, observam, aprendem técnicas de diálogo, técnicas de conversa, aprende um pouco de psicologia para poder conversar com os espíritos de um modo produtivo, porque do contrário não vai resolver absolutamente nada. Deixa eu ver rapidamente aqui. Tá, só para a gente fechar, pessoal, só mais um pouquinho de paciência. Questão 163. É a esta categoria mediúnica, ao que parece, que deveriam pertencer as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiro torpedo humano, produzindo por simples contato todos os efeitos de atração e de repulsão. Aí fala das pessoas elétricas, né? Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médiums, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta dos espíritos, de um espírito. Ora, as experiências provaram de maneiras conclusivas que nesse caso a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode às vezes ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor de Berchtesgaden. Mas na maioria das vezes é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir-se os fatos a causas puramente físicas, ou seja, anímicos. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médiums de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Então essas pessoas elétricas são aquelas pessoas que muitas vezes levam choque ou dão choque, pessoas que conseguem movimentar objetos e tudo mais. E aí então o que Kardec chama a atenção é que nem todos os fenômenos que são observados, principalmente fenômenos físicos, são necessariamente mediúnicos. Porque nem mesmo os intelectuais, algumas vezes a gente lembra que numa reunião mediúnica, a pessoa começa a escrever coisas fora do seu conhecimento que é fruto do seu próprio inconsciente. Nesse caso é um fenômeno anímico. Não é um espírito que está produzindo, mas ela mesma que produz inconscientemente. Esse é um fenômeno intelectual. Então é necessário que várias outras reuniões sejam realizadas para poder saber exatamente a origem daquelas informações. Então o que ele lembra aqui é que nem todo fenômeno material, físico, seja necessariamente um fenômeno mediúnico, a menos que ele tenha ali um objetivo inteligente. Batidas, por exemplo. Quem garante que essas batidas não são provocadas por essa própria eletricidade dessa pessoa, pela própria força psíquica? A partir do momento em que essas batidas começam a responder perguntas, já é uma outra história. Já há uma manifestação inteligente nesse caso. E aqui o que Kardec lembra também, que verificar na experiência, isso mostra, né, a característica de Kardec, quando ele observava que tudo aquilo que acontecia de estranho à sua volta deveria ser observado, analisado e experimentado. Ele não aceitava nada simplesmente por uma questão de crença. E ele coloca então aqui mais uma vez para nós, né? Todas as vezes que esse fator não existir, resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médiuns de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Então, da crença para uma afirmação, somente a experiência, somente a prática para poder ter essa certeza.
né? Então a gente fecha por aqui esse nosso capítulo que trata das manifestações físicas. O nosso próximo item vai ser o item 2, médiums sensitivos ou impressionáveis. Isso aqui é bastante interessante da gente se falar, e aí conforme for a gente passa para outras faculdades mediúnicas também. Bom, o Hermes colocou para nós aqui embaixo, deixa eu pegar aqui rapidamente, colocou aqui uma sugestão de um site para conhecermos. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Vamos ver aqui, só um instante. Está aqui, ó, 10 casos de poltergeists brasileiros. Está aqui, ó, para vocês acessarem. Está aqui, ó, 10 casos de poltergeist brasileiros. Tá, então são fenômenos de efeitos físicos que normalmente não são de conhecimento dos próprios causadores, dos médiums, né, daqueles que são chamados de epicentros desses fenômenos, e que geram, de certa forma, um certo transtorno na vida dessas pessoas. Então eles são vistos de um modo diferente, são criticados, a família também acaba sofrendo as consequências disso. Então deem uma lidinha